E essa é a história do dia em que finalmente resolvi me aposentar. Eu era caminhoneiro com mais de 35 anos de profissão andando nessas estradas. E nesses anos todos de estrada já ouvi muita coisa e já vi muita coisa. Aparições de mulheres na beira da estrada, gritos de terror saindo do nada em nossos ouvidos, casas mal assombradas na beira da pistas, pessoas sozinhas em lugares desertos pedindo carona no meio da noite. São tantas experiências macabras que davam para fazer um livro durante esses 35 anos de estrada. Só que tem um em particular que me traz arrepios até hoje, e foi justamente por conta dessa história que vou contar para vocês que eu me aposentei. Na verdade, eu já era aposentado na época, só que resolvi ficar trabalhando para ganhar um troco a mais. Eu tinha acabado de chegar de uma viagem de Recife, estava muito cansado, já estava indo para casa quando meu patrão me ligou. Meu patrão perguntou se eu não queria levar uma carga lá no interior de Minas Gerais. Então eu falei que pegava, mas antes eu tinha que ir em casa para me despedir de minha família, dos meus filhos e de minha esposa. Chegando em casa, peguei umas roupas, pois precisaria para a viagem, me despedi de minha família e falei para eles que quando voltasse ia passar um tempo em casa. Peguei a carga e fui sentido Minas Gerais. Estava exausto da outra viagem que havia feito, mas continuei dirigindo por quilômetros. Depois de horas dirigindo, já estava exausto e só queria um lugar para parar, para descansar. Dirigi por mais 100 quilômetros até achar um pequeno posto de gasolina no meio do nada. Parei o caminhão lá mesmo e resolvi dormir nesse posto de combustível. Estacionei o caminhão do lado de outros 2 caminhões que também haviam parado para descansar naquela noite. O posto de combustível ficava muito longe da cidade mais próxima. Era uma casa ali e outra acolá. Por trás do posto de combustíveis havia uma mata bem grande e bem densa a se perder de vista. Os outros 2 caminhoneiros estavam cozinhando em um fogão improvisado ao lado do posto. Imediatamente resolvi me juntar a eles. Ficamos conversando ali até umas 10 horas da noite, quando o posto de combustível fechou e chegou o vigilante que ficava durante a noite. Se os 2 únicos frentistas daquele posto de combustível foram embora, só ficou o vigilante, que não usava arma, apenas um cacetete para fazer a segurança do local. O vigilante era um senhor de idade que veio falar conosco, e eu costumava amar a rede debaixo do caminhão, pois me sentia sufocado dentro da cabine. Percebi que os outros 2 caminhoneiros também dormiam da mesma forma que eu, em uma rede embaixo do caminhão. Quando o vigia viu aquilo, falou: "Olha, se eu fosse vocês eu dormia na cabine, pois esse lugar pode ser muito perigoso durante a noite." Perguntei se naquele lugar tinha bandidos ou algo do tipo. O velho imediatamente falou: "Antes fosse. Semana passada eu estava dentro de uma sala quando escutei alguns cachorros latindo e os cachorros não paravam de latir, até que resolvi sair para fora para ver o que era. Quando avistei, vi aquela coisa grande correndo no meio do mato. A coisa era enorme e não era homem não. Parecia até um tipo de cachorro, só que muito maior." Quando o senhor terminou de falar aquilo, começamos a rir e falamos para ele que já estávamos acostumados com esse tipo de histórias e que ele não precisava se preocupar com a gente. O senhor falou: "Tudo certo então." Então eu fui me deitar. Fumei o cigarro e deitei na minha rede debaixo do caminhão, e outro caminhoneiro fez a mesma coisa. Um dos caminhoneiros hesitou e resolveu dormir dentro da cabine do caminhão durante aquela noite. Já o vigia dormia em uma sala com uma pequena abertura para ver o que se passava durante a noite. Já eram 12 horas da noite, quando nós fomos dormir. Quando eu estava dormindo, ouvi ao longe latidos de cachorro que não paravam. Mas eu nem liguei, pois os latidos estavam muito longe. Me virei na rede e continuei dormindo, mas aqueles latidos não paravam. Os latidos estavam muito altos, e cada minuto que passava parece que ele ia para os meus mais próximos das vítimas, inclinados de olhos fechados. Minutos depois os latidos pararam e aquietou. Continuei deitado na rede de olhos fechados. Não tive nem a preocupação de olhar.
quando de repente comecei a ouvir um estalar de dedos. Começavam e depois paravam, começavam e depois paravam. Foi aí que tirei o lençol de meu rosto e olhei para o lado. Notei o outro caminhoneiro agachado embaixo do caminhão. Ele estalava os dedos como se estivesse me chamando. Foi aí que eu perguntei: o que foi, homem? Ele colocou a mão na boca para mim não fazer barulho e apontou para o caminhão. Foi aí que eu saí devagar da rede. Fui andando agachado por baixo do caminhão. Foi aí que enxerguei do outro lado uns pés estranhos. Pareciam que estavam quebrados, seja lá o que fosse aquela criatura. Ela andava de pé, mas com parte da frente apoiada no chão. Aquela criatura estava ofegante. Dava para ouvir a respiração daquela criatura a uns 15 metros da onde a gente estava. O outro caminhoneiro de olhos vidrados naquela coisa começou a andar devagar. Ele veio agachado para onde eu estava, sem tirar o olho da coisa. Ele chegou devagar perto de mim e falou: vamos para a cabine. A gente liga o caminhão e acende as luzes para ver que coisa é essa. E eu falei que era melhor não, pois iria fazer muito barulho quando fosse abrir a porta do caminhão. Falei para ele que seria mais seguro a gente subir no caminhão e ficarmos deitados na lona. E assim fizemos. Subimos devagar na lona do caminhão, ficamos agachados. A gente ficou uma meia hora olhando em direção daquela coisa. A gente ficou lá olhando aquela criatura sem tirar o olho. Foi aí que ela foi para frente do posto. Daí deu para enxergar como que era aquela criatura. Se tratava de um grande cachorro negro, mas ele era bem maior que um cachorro e andava de pé como um homem. O caminhoneiro do meu lado falou: você está vendo a mesma coisa que eu estou vendo? E eu falei que sim. Era um lobisomem. Aquela criatura ficou umas meia hora rodando o posto, pulava, burlava. Foi aí que o outro caminhoneiro acendeu a luz do caminhão, iluminando todo o local. A criatura saiu em disparada em direção à rata que ficava atrás do posto. O outro caminhoneiro que estava dentro da cabine pulou de dentro falando: mas que diabos era aquilo? Foi aí que descemos do caminhão e mandamos o motorista entrar na cabine imediatamente para se trancar. E eu corri para a sala da energia, mas a porta estava entreaberta e nem sinal. Correndo para a cabine de meu caminhão, ficamos os três, um mais assustado do que o outro. E ficamos dentro das nossas cabines até o amanhecer. E quando já era dia, fomos os três lá pro quarto do vigilante para ver onde ele estava. Chegando lá, nada do vigilante. Esperamos uma meia hora para ver se ele aparecia e nada. Ficamos nos perguntando se havia acontecido alguma coisa com ele. Será que ele tinha sido atacado? Bom, resolvemos ir embora e seguir nossa viagem. Eu fui o último a sair daquele lugar, ainda assustado com o que havia acontecido na noite anterior. Peguei meu caminhão e fui embora. Foi aí que olhei no retrovisor e vi o vigia saindo de dentro da mata. E fiquei todo arrepiado. Pensei em voltar e perguntar o que havia acontecido, mas fiquei com medo da resposta que ele poderia ter me dado. Fiquei a observar o vigilante paralisado olhando ao meu caminhão e eu olhando para ele do retrovisor. Eu posso estar enganado, mas acho que aquela coisa era o vigilante.